Bom, Shalom antecipado, como nós colocamos aí na nossa página, nós estamos gravando, o mestre Pedro Paulo veio aqui gravar conosco, tá? Durante o dia haverá uma manutenção, parece que na rede da NET, hoje à noite, algo dessa natureza, então nós achamos arriscado termos aqueles problemas de rede flutuando, aí nós resolvemos fazer a gravação, vocês entram, recebem o vídeo às 8 horas e às 9 horas eu entro aqui no live para responder perguntas. O Pedro Paulo vai estar da residência dele, já que lá não é NET, lá ele tem uma outra concessionária, e aí a gente fica em contato, vamos respondendo, vamos fazendo. Irmãos, vamos sempre, nunca nos esquecer de que connection is the meaning of life. Então nós estamos encarnados para nos conectar, tá? Nós viemos de uma só alma, de um só plano espiritual, estamos aqui nessa diáspora, né? Diáspora universica, para nos comunicarmos. A gente só vai conseguir se conectar se nós tivermos a linguagem da conexão, que é a linguagem da Kabbalah. Vamos, primeiramente, recordar uns conceitos básicos que nesses últimos 3 meses nós exploramos aqui. Primeiro, nós exploramos o fato de que o livro da lei sagrada, que é a base da maçonaria, a Torá, que são os 5 primeiros livros, é a base da Kabbalah, e esse é o único livro na humanidade, nem Buda, nem Ti, ninguém fez essa colocação, Vaomer Elohim, quer dizer, assim fala o Senhor. Eu já vou explicar o que é Elohim, tá? Também nós vimos que a primeira determinação da ordem foi Erieor, quer dizer, faça-se ordem, e o primeiro verbo que nós encarnados recebemos do plano superior foi o verbo redar, faça gestão. Muito bem, tá? Então, mas irmãos, tudo nós vimos que é uma questão do que é revelado e do que é oculto. Então, nós vamos aqui começar com a revelação da metade do primeiro versículo do livro de Bereshit, Gênesis 1:1. Então nós temos em Gênesis, a caneta não escreveu, não podia estar aqui, tá? Gênesis 1:1, no livro do Bereshit, tá? Então, o que nós temos? Nós temos, tudo começa na nossa história calamitatum, né? Presta atenção. Na nossa história calamitatum, tudo começa com essas primeiras palavras. Essa nossa existência encarnada começa com essas palavras. Bereshit, Bará, Elohim, ou Eloquim, nós já explicamos, Et, tá? Muito bem, é assim que tudo começa, tá? É assim que tudo começa. Bereshit, nós já vimos que Bereshit significa no princípio, tá? No princípio, até aí nada. Bará vem do verbo boré, bo é venha, re é veja. Elohim, el ou im, or é luz, el, alto, altíssimo, im, plural, luzes, tá? Então, no princípio,
as luzes do Altíssimo disseram: venha e veja o Et. O Et. E o que é o Et? O Et é o Aleph, Bet. O que é o Aleph? O Aleph é a primeira letra. O Aleph liga a luz do alto, a encarnação da terra pelo um Vav. E Bet é casa. Tá? Então, na realidade, no princípio, pega o pano ali, Pedro Paulo, para eu poder apagar aqui, isso. Tá? Então, no princípio, as luzes do Altíssimo disseram: venha e veja o Aleph Bet. Tá? E o que nós já estudamos aqui? Nós estudamos que toda a criação foi feita pelo verbo, tá? Davra. Tá? Então, o nosso poder vem da palavra. Isso é importante nós termos isso em mente, porque normalmente quando se está em uma igreja católica, evangélica, seja lá o que for, tem aquele negócio, no princípio Deus criou os céus e a terra, e todo mundo até fica com medo do céu cair sobre a terra, não tem um negócio desse? Né? Como é que é pavor, né? Mas não tem que ter pavor nenhum, não. Porque a gente está vendo que no princípio foi criado o Aleph Bet. E quem conhece o Aleph Bet sabe bem disso. E nós já vimos o quê? Nós já vimos que a linguagem que mais se aproxima do hebraico é a linguagem química, tá? A linguagem química. Então, por exemplo, eu posso escrever sal de cozinha assim, ou eu posso escrever sal de cozinha assim. Eu posso colocar um sódio e um cloro, e se eu sei a linguagem química, eu sei que é sal. É claro que um irmão nosso não vai chegar no restaurante e dizer: traga um cloreto de sódio aí para melhorar o sabor. Não vai dizer isso. Ele vai pedir um sal, tá? Então, o Aleph, né? Aqui, esse emblema que eu estou usando aqui, o Aleph, tá? O Aleph é a primeira letra. E esse Aleph, ele tem um nome. E qual é o nome dele? Aleph. Ele tem um valor. Que é 1. Tá? E ele vai ter um peso, tá? Aqui no caso, ele é uma letra mãe. Tá? Existem 3 letras mães: Aleph, Maim, Shi. Tá? Aqui está um Shi. Tá? Aqui está um Maim. Maim. Aqui, Hashamaim. Tá? Tem um Aleph aqui também, né? É porque está ao contrário, né? Está ao contrário. Aqui Aleph, Re, Yod, Lamed, Shi, tá? Então, ao longo dessa nossa jornada, não aqui, mas em loja, os irmãos vão aprendendo isso daí, que na realidade, quando o Eterno, quer dizer, quando o sistema grande arquiteto do universo, ou a realidade total, né, foi criar o universo, criou uma tabela periódica de letras. Então nós temos a tabela periódica química, que é chamado tabela periódica dos elementos. Quantos elementos tem aqui? 92. E nós temos a tabela periódica das letras. Quantas letras tem aqui? 22. 22. Tá? Quantos nomes de Deus nós temos? 70. 92.
Tá? Então, na realidade, nós temos uma equivalência entre as possibilidades químicas e as possibilidades de criação. É muito importante saber isso, porque nada é criado sem o elemento químico. Tá? Bom, vamos agora. Eu estou falando tudo isso para poder entrar na base da instrução de hoje, que é um conceitozinho de física quântica, porque mais à frente, né, os irmãos no Oriente, mais à frente, os irmãos que forem fazer os cursos de Kabbalah conosco, né, nós temos as apostilas aqui, né, essas são as apostilas, né, são 3 apostilas, né, são 3 apostilas. Então, nós começamos com o que nós chamamos sempre de revelação progressiva. Então, hoje é momento da gente dar mais uma revelação progressiva para vocês. Bom, vamos entender o seguinte fato. Vamos entender um fato. Isso aqui é uma experiência de laboratório recente. Recente tem 50 anos, tá? Então, o que o pessoal começou a fazer? Eles começaram a ver que a luz, ela ora é onda, ora ela é onda, ora ela é matéria. Tá? Então, olha, ela é onda, ora ela é fóton. Ora ela é fóton. Eu estou acostumado com quadro negro. Eu passo o dedo, né? Ora é matéria, fóton. Tá? Muito bem. Só que eles verificaram que havia um fenômeno ainda mais complicado. O elétron, né? Quer dizer, o elétron, ele tem uma coisa chamada spin, tá? Spin. Muito embora a gente represente spin como uma rotação, nós sabemos que o elétron ele não tem assim, ele não roda como um peão, uma bola. Esse spin na realidade é uma vibração quântica, tá? Quântica, isso aqui é um mundo quântico, tá? Então vamos pegar um elétron que está com spin nessa direção e um elétron que está com spin nessa direção. Tá? Aí nós vamos pegar esse elétron e vamos levar a uma distância. Tá? Essa distância pode ser bem alta, tá? Pode ser na base de quilômetros, tá? Que para nível quântico é uma distância enorme. 1 quilômetro a nível quântico é uma distância enorme. E nós vamos pegar esse elétron, que está com spin nessa direção, vamos mudar o campo magnético e vamos colocar o spin nessa direção. O que acontece com esse elétron aqui? Ele troca. Olha só. Ele troca. Ele troca de sentido sem haver nada ligando. Sem haver nada ligando. Essa daqui é a explicação das ligações quânticas. Ligações quânticas, tá? Isso é muito importante. Vocês gravaram? Gravaram isso aí? Muito bem. Então, existe uma inteligência quântica em elétrons que se conhecem. Ou seja, os elétrons podem se conhecer. Obviamente que eu estou falando isso aqui tudo no bate-papo, mas tem as equações matemáticas. No nível mais elevado da Kabbalah, a Kabbalah se torna exercícios de física quântica, tá? Mas para nós não é necessário nesse momento. Guardaram isso? Muito bem. Vocês guardaram isso. Então agora vamos entender o nosso cérebro. Vamos entender aqui o nosso cérebro. Aqui tem um cérebro,
tá? Aqui tem um cérebro. Esse cérebro, ele, quando olhado de cima, ele é assim. O que eu estou falando para vocês é bem geral para poder entrar em uma forma mais organizada na instrução. Muito bem. E esse cérebro, ele tem em torno de 3 trilhões de neurônios, tá? O que os cientistas descobriram? Que os neurônios, eles não estão assim, ó, um ligado no outro. Os neurônios, eles estão assim, ó. Existe espaço, tá? Existe espaço entre eles. E existe um elemento químico que banha todo esse cérebro. Todos esses elementos do cérebro, eles não são reconstituíveis, quer dizer, você não consegue fazer células de neurônio crescer. Se uma morreu, ela fica morta. Agora, como tem uma quantidade razoavelmente elevada, e aí a nível rabínico, o que dizem os rabínios? Que devem existir 3 trilhões de galáxias e devem existir 3 trilhões de partículas subatômicas. Por quê? Porque existem 3 trilhões prováveis de neurônios, tá? Então, o que através dos equipamentos modernos da medicina foi detetado? Que essa ligação neurônica desse cérebro, desse neurônio para esse neurônio, ele se dá instantaneamente sem contato. Ou seja, os neurônios, eles funcionam no mesmo princípio da comunicação quântica entre elétrons, tá? Ou seja, de tudo isso daí, para simplificar a história, nós temos que entender que o nosso cérebro, quando ele foi montado como um processador quântico, que é o futuro, né, dos smartphones, né? Hoje nós estamos usando um iPad para gravar, mas no futuro vai ter o iPad quântico. Tá? Então, essa revelação, lembre-se, a revelação é progressiva. Vocês já viram que nós estamos há 3 meses e a gente só fica aqui, né? No revelação progressiva. Porque tudo é revelação progressiva. Eu mesmo, desde 78, estudo esses fenômenos e ainda estou no nível também da revelação progressiva. Quer dizer, para nós chegarmos literalmente à similaridade de forma-pensamento, ou seja, estarmos em contato direto com o plano espiritual, com o plano criacional, o que nós precisamos estar? Nós precisamos estar no estado espiritual. Tá? Enquanto nós estivermos encarnados, nós estamos em estado de revelação progressiva. Muito bem. Então, aqui vamos voltar lá ao nosso modelo, né? Então, existe uma realidade total, que nós não conhecemos a realidade total. Nós sabemos que nós vivemos nessa realidade total, mas nós não percebemos toda essa realidade total, tá? E nós sabemos que essa realidade total, ela teve que sofrer uma contração no seu infinito para gerar uma realidade finita, que somos nós, tá? E nós vimos, então, que daqui saíram 2 forças, que nós chamamos de 2 desejos, que nós representamos como luz, Or, e como vaso, Cli. Tá? Então, nós somos Cli, e a realidade total, os mundos superiores, são Or. E nós vimos que nós temos quatro mundos, né? 4 mundos. Nada funciona. Aqui é o nosso mundo, né? Real. O nosso real, vamos chamar de nosso real,
muito embora a gente sabe que nada é mais real do que o primeiro mundo. Então nós sabemos que tudo tem que ser emanado dessa realidade total, desse Ein Sof, desse sem fim. Depois, isso daí tem que ser formatado, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, você chega em um alfaiate para mandar fazer lá o seu terno maçônico, preto. Aí você vai chegar para o alfaiate e vai dizer: viu, Zezinho, deixa eu te explicar. Eu agora entrei para a Urbi et Orbi, sou maçom e preciso fazer um terno preto. Eu quero assim um terno preto com aba maior, assim, com 4 botões, 5. Aí você mais ou menos que descreve lá pro seu, como é que se chama? Alfaiate, né? Então você está emanando ideias, né? Você está emanando ideias para ele, né? Aí o alfaiate, ele vai fazer o quê? Ele vai formatar. Ele vai lá fazer um desenhozinho, ele vai ter que tirar suas medidas, né? Não é isso? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer o projeto do terno, não é isso? Ele vai fazer o projeto. Vai fazer um projeto, tá? Aí depois que o projeto é feito, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, ele vai sair, ele vai comprar o tecido, ele vai comprar a linha, vai arrumar quem vai fazer a costura, o costureiro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar. Então, na hora que ele tem o projeto e na hora que ele tem o tecido, ele começa a cortar aquilo tudo conforme o projeto e ele cria. Então, aqui sai o terno. Agora, esse terno vai estar bom e vai estar ruim conforme o quê? Se ele der ou não em você. Você vai ter que ir lá experimentar. Aí tem os ajustes, né? Tem alfaiates que fazem o ajuste direitinho, né? Aí ele vai realizar. Aí na hora que você pega o terno e paga, você levou o terno, aí você vem para utilizar. Então, na realidade, o que nós chamamos de mundo real é o mundo da utilização. Nós estamos utilizando da natureza. Por isso que o Eterno nos dá como verbo redar, faça gestão. Você não vai cuidar do seu terno? Vai. Né? Pô, se cair lá uma gordura no seu terno, você vai rapidamente pegar talco, colocar, não é verdade? Então, se tivesse aí, se nós não fôssemos tão irracionais, nós não estaríamos destruindo a Amazônia, porque destruir a Amazônia, o que é? É deixar cair gordura no nosso terno e a gente não limpar, tá? Muito bem. O homem passou exatamente por esse processo, tá? Agora, o que é o homem? Vamos analisar? O que é o homem? A gente pode viver sem as pernas? Claro que pode. Não tem gente que vive sem a perna? Pode, claro que pode. O homem do futuro no espaço, ele não precisa de perna. Não tem peso. Ele se locomove, né? O homem consegue viver sem braço? Consegue. O homem consegue viver, vamos dizer, sem o cérebro? Ele não consegue viver sem o cérebro, né? Eu acho que animal nenhum consegue viver sem o cérebro, né? Muito bem. Então, a primeira ideia a ser emanada tem que ser sobre o cérebro do homem. Tá? E esse cérebro, quando ele foi projetado pela realidade total, ele foi projetado como o quê? Ele foi projetado como um processador quântico. Um processador quântico, claro, uma CPU quântica. Claro, porque o que a gente guarda aqui no cérebro? Todas as informações. O que você guarda no seu computador? Informação. Então, o cérebro é o processador de informações, tá? E, obviamente, cérebro com uma medula, tá?
Então, a emanação do homem para a realidade total, ela foi a nível cerebral. Só que teve que haver um projeto de como colocar esse processador quântico nesse planeta. Aí é uma outra coisa. Nesse processador quântico está registrado inicialmente o quê? Lá no ventre da mãe, quando ele começa a ser formado. Tá as informações da utilização ou tá as informações que vêm da realidade total? Que vem da realidade total. Por isso que a gente diz que o local residente da alma é o cérebro. Tá? É interessante, irmãos, porque quando a gente vê aquela passagem famosa no livro de Bereshit, Gênesis 21, então três mensageiros do plano superior, né? Três, vamos chamar de ET para facilitar, né? 3 extraterrestres, né? Extraterrestre não é só marciano. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. Tudo que não está revestido desse corpo biodegradável é extraterrestre. Tá? Então, 3 extraterrestres chegam para Avram e fala: Sara, daqui a 1 ano você dará luz a uma criança. Como ela deu aquele sorriso meio torto, falou: It se chamará Itzrak, né? Quer dizer, sorriso. Isaac, Itzrak, sorriso. Tá? Quer dizer, sorriso sem graça, na verdade. Tá? Mas foi 1 ano. Por que não falou 9 meses? Porque esse que era o senhor do meu senhor, segundo Avram, né? Que ele se prostrou rosto em solo, rosto em terra e etc. Por que ele não disse daqui a 9 meses? Será que naquela época era 1 ano? Não, então, porque ainda ia emanar. Ainda ia emanar a alma. Tá? Então, aqui o cérebro é o local de residência de comunicação disso daqui. Ó, tá? Aí, em volta daqui, nós vamos botar o quê? Uma coluna vertebral, não é isso? Em volta dessa coluna vertebral, nós vamos colocar o quê? Os organismos, né? Os organismos necessários para manter esse fluxo de informação. Tá? Aí depois nós vamos colocar um esqueleto, né? Aí vai ter aqui um esqueleto mesmo, joelho, pé e etc. Que é para quê? Para você poder utilizar o resto do planeta. E utilizando o resto do planeta, você mantém essa central bioquântica aqui viva, tá? Parece que a nossa diferença dos animais está aí. A nossa diferença dos animais está aqui. Mas está aqui de que forma? Vamos olhar. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Isso é importante porque senão vocês não vão saber por que vocês querem estudar a Kabbalah e nem tampouco porque vocês são maçons. Porque o maçom que vai para a loja e fica carregando o mastro dentro da loja e achando que está fazendo maçonaria, não está. Qualquer macaco de circo faz aquilo ali. Bota um terninho preto em um chimpanzé. Não dá para botar? Dá. Bota um terninho preto no chimpanzé e ensina ele a ficar ali esquadrando a loja. Ele vai ficar ali achando que é um maçom. Um macacon. Um macacon. O senhor acabou de explicar, uma das perguntas que a gente teve foi se animal tinha alma. Então, animal tem alma, mas tem alma que não tem contato com a realidade total. Ele tem contato com a realidade da Terra, tá? Porque nós não vimos, né? Nós não vimos que existem raízes que formam essa árvore. Aqui está a Terra e existe uma outra árvore, né? Que tem raízes na Terra, tá? Então, o animal, né? Botar aqui o cachorrinho, né? Eu sei que todo mundo que tem cachorro queria que o cachorro tivesse... Eu mesmo dizia que meu pastor só faltava falar, tá?
Eu mesmo dizia, meu pastor tem melhor sensibilidade do que qualquer petista. Eu falava isso, tá? E tenho certeza que aqui na rua mais pessoas votariam no meu cachorro do que em candidato do PT, tá? Muito bem. E esse é o problema do animal. O animal está aqui. O animal é quadrúpede. Qual é o animal bípede? Que anda como se fosse... Ave não vale, né? Ave é ovíparo, né? Tá? E nós estamos aqui, né? Nós, na realidade, nós estamos de cabeça para baixo nessa terra. Tanto nós estamos de cabeça para baixo, que para estar de cabeça para cima, como é que a gente chama a maçonaria? De maçonaria especulativa. A gente quer ver o nosso reflexo na terra, mas a gente pertence aqui de cima. Por quê? Porque o cérebro do meu falecido Spike, né, o cachorro, ele está ligado aos elétrons da Terra. Ele está ligado? Tá. E a prova foi lá na Indonésia, quando foi ter o tsunami, os elefantes, as aves, tudo começou a fugir para lugares mais altos antes do homem. Não foi? Não teve elefante afogado, mas teve 350 mil pessoas afogadas. Porque uma hora antes, eles sentiram, eles receberam a informação quântica da Terra. A Terra é um órgão vivo, a Terra tem vida. Gaia, né? Ela é chamada de Gaia. Tá? Agora, nós estamos em contato, né? Quer dizer, com a realidade total. Entendeu? Tá? Isso é muito importante, tá? Bom. É interessante de explicar porque as pessoas acham que quando morre o cachorro vai junto. Não. Eu lamento. Eu realmente gostaria de que quando eu desencarnasse, encontrasse meus cachorros. Eu tive 3 cachorros na vida, grandes amigos, né? Mas sei que eles ficaram por Gaia, né? Eles foram consumidos por Gaia. E eu serei consumido por esses planos, né? Que nós já vimos que nós temos 4 planos, né? Então, da emanação até a utilização, nós já estudamos também que nós caímos 125 degraus. Esses degraus representam o quê? Condensações dessa luz. Lembra lá do Or, né? Bereshit bara Elohim. Então, as luzes do alto, elas vêm se condensando e chega aqui na utilização. Tá? Agora, para por aqui? Não. A Terra não continua? Continua. Então, aqui tem mais 50 níveis. Tá? Então, esse é o nível máximo que nós chamamos de egoísmo. Tá? Esse é o nível máximo que nós chamamos de altruísmo. Tá? E qual é o exercício do maçom cabalista? É neutralizar seu egoísmo e fazer o caminho de volta. Na maçonaria, nós chamamos isso de Yaakov Shulan, né? Yaakov Sulan, que é a escada de Jacó, que começa primeiro com um passo, é a fé. Você tem que ter fé que você vai voltar para a realidade total, porque se você achar que vai para Gaia, igual o seu cachorro, que se você prefere ser companheiro do seu cachorro na eternidade do que companheiro das luzes na eternidade, o livre-arbítrio é teu. Tanto assim que existe na Operação Lava Jato o lado da luz, a Procuradoria-Geral da União, e o lado das trevas, que é a turma que roubou da Petrobras. O lado negro da força. Isso, inclusive, é importante nós falarmos aqui. Vocês viram que eu estou preservando aqui, né? Estou preservando esse lado. O George Lucas, ele é um cabalista, ele tem grau de Magid, é o Magid Yoda, né? Yoda. E ele colocou isso muito bem, né? Quer dizer, ele coloca o mal ali naquele traje preto. Nós já vimos que não existe trevas, existe a ausência da luz. E ele coloca lá o Luke Skywalker de branco, não é isso? Tá? E isso é como funciona aqui na realidade total, tá? A treva condensada não tem nem forma humana, né? Que ele fica
exatamente, tá? Isso é importante lembrar. É porque o grande mistério de toda a Torá não é estudar o hebraico e fazer midrash, até mesmo porque, por mais midrash que a gente faça, nós nunca vamos chegar a 1% do que é o entendimento da realidade total. O grande problema aqui da realidade total é entender, eu tenho algo ali, é entender como o eterno consegue ser totalmente presente, mas ele também pode ser totalmente ausente. Isso é que nenhum rabino consegue explicar. Aliás, é bom colocar para vocês que já estão no Urbet Orb, né? Nós estamos iniciando semanalmente, né? E aqueles que pretendem ser ou pretendem só estudar. Existem duas formas de estudar a Torá. Com os rabinos errada. Entendeu? Com os rabinos errada. Então, você procura um rabino para entender as coisas que eu falo. Porque os irmãos sabem, né, a quantidade de cursos, né, que eu faço com os rabinos, etc. Agora, como nós somos hasidistas cabalistas, né, e vocês recebem sempre as instruções do Label Wolf, o Dr. Label Wolf é o maior hasidista vivo hoje no planeta, tudo que eu recebo, eu procuro passar para vocês. É claro que não dá para passar para vocês em 1 hora aqui de vídeo a essência, mas dá para passar para vocês o sabor, né? Então, você quando vê um anúncio do McDonald's, vê aquelas batatas fritas caindo, né, na TV de 42 polegadas aí de vocês sentem o gosto da batata, mas vocês não estão comendo a batata. Aí vocês vão comer a batata. Sente o cheiro, exatamente, né? Então, o nosso intuito aqui é trazer para vocês o que a gente chama na Kabbalah de flavor for knowing, tá? Então, é o sabor de querer saber, tá? The flavor of knowing. Nós estamos em um estado de knowing, tá? De sabedoria. Nós podemos aprender e não aprender. Esse nível mais alto não está em estado de knowing. Eles estão em estado de being. Eles são, tá? Então, um ser espiritual de um nível 100, ele está junto com pessoas do nível 100. Só aqui no nosso nível que nós conseguimos, por exemplo, pegar a minha garrafa aqui de água e colocar um pano de apagar quadro junto. No plano espiritual você não consegue. Porque nós estamos em estado de knowing, tá? Então, pode até misturar, eu até posso botar uma dentro da outra, mas eu não consigo fazer isso num estado espiritual, que é um estado de being, tá? Então, quem está aqui ligeiramente elevado, está com os ligeiramente elevados. A ideia, obviamente, é que como o Eterno fez o seu Gevura, né, a sua contração infinita, e gerou, né, do Tzim Tzum, né, 600 mil almas, né, é dito, né, ou seja, 600 mil níveis espirituais, a ideia é que a gente retorne para ele, porque é sabido na Torá que o movimento é Gevura Hesed. Então, ele se contraiu e deu a misericórdia. Agora ele vai puxar de volta para ele, entendeu? Por isso que o nosso estado original é aqui em cima. Aqui embaixo nós estamos literalmente com tudo isso. Bom, vamos tentar então continuar a entender esse processo, que é importante isso, né? Para vocês poderem se interessar mais pela maçonaria cabalista, né? Porque nós sabemos que os dias, o famoso Harit Ramin, né? Os dias terríveis do Senhor estão aí batendo a porta. Tudo que está acontecendo pelo mundo tem mostrado isso. As perguntas que nos chegam, e eu ainda vou responder aqui pergunta e etc, tá? Fazer a primeira pergunta. Se a gente quiser ir ao fundo do mar, o que a gente precisa? De um escafandro. Você vai botar, né, aquela roupa assim, né? Você vai ficar aqui dentro, não é isso?
Para você ir lá no fundo do mar, não tem que ter um escafandro? Pelo menos de ar. Pelo menos de ar, né? Aqui não, evitar a água, a pressão da água. Tem um escafandro, né? Se você quiser ir ao espaço, o que você precisa? E o escafandro pro espaço. Um escafandro do espaço, tá certo. O escafandro do espaço, o camarada fica com mais medo, né? Porque aqui na água ele ainda nada, ainda está meio no planeta dele. Muito embora a água seja um outro planeta. Nós não consideramos isso. Não, o plano espiritual, quando nos chama de Terra, é que nós somos habitantes da Terra. Mas existem as almas habitantes do mar. Tá? Golfinho é um elemento extremamente complicado no plano espiritual. Tá? Inclusive, é dito, irmãos, que os mongoloides, né, essas crianças mongoloides, elas têm os seus espíritos vindo de povos de água. Por isso que a forma mais adequada de você evoluir a nível terráqueo, né, um mongoloide, é em piscinas aquáticas, que eles ficam muito felizes, né? O estresse todinho termina quando eles vão na água, tá? Mas isso é papo de loja, isso não é papo de Facebook, tá? Tá, então, se nós queremos viver na Terra, o que é que nós precisamos? Não, que ar? Nós precisamos do nosso corpo. Como é que a gente vai viver aqui na Terra sem o nosso corpo? Não é? Claro. Então, aqui na Terra nós precisamos de quê? Desse famoso corpo, né? Certo? Agora, esse famoso corpo, ele existe para carregar o quê? Esse processador quântico, PQ. Vamos chamar de PQ, tá? Bom, então nós já vimos que o processador quântico, que é o nosso cérebro, né? Ele vai continuar funcionando no fundo do mar, ele vai continuar funcionando no espaço, ele vai continuar funcionando aqui. Isso, é isso que eu queria chegar. E ele vai continuar funcionando aonde? Na loja. Na loja. Então aqui está a loja. Tá? Aqui está o Oriente. Aqui está o Ocidente. Aqui está o segundo vigilante. Tá? Aqui está o secretário. Aqui está o primeiro vigilante. Aqui está o primeiro vigilante. Tá? Então, se o venerável ele é um cabalista e ele sabe operar o seu processador quântico, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de ligar uma egrégora. 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 Tá? Entendeu? Então, a egrégora, o que é? É a comunicação quântica de todas as CPUs desses principais cargos. É claro que aqui nós vamos ter aqueles que estão ainda iniciando, a CPU ainda não está em 2 GHz, está em 1.4. Nós vamos ter aqueles que estão se elevando, mas não importa, esses quatro são isso. Agora, vamos... Entenderam? Será que todo mundo entendeu? Se não entendeu, pergunta, né? Pergunta. Então agora vamos entender por... Quem acompanha nossos vídeos. Então, agora vamos entender aqui. Vamos entender aqui. 1200. Ano de 1200. Não, primeiro vamos colocar um outro esquema aqui. Nós já vimos que nós estamos na nossa famosa... Como é que se chama isso? História calamitatum. Calamitatum. Nós estamos numa história calamitatum. Essa nossa história calamitatum do Bereshit até ao Besof, tá? Até ao Besof, nós dizemos que tem quantos mil anos? É uma história calamitatum do que nós chamamos de 7 dias. Na primeira carta de Pedro, ele vai dizer que um dia para o eterno é como se fossem 1000 anos para nós, né? Ou 1000 anos para nós é como se fosse 1000 anos, um dia para o eterno. Então, nós sabemos que nós vamos cruzar isso daqui em 7000 anos. Isso é Torá. A Torá,
Inclusive, até eu escrevi um paper, não foi? Com os dias da criação. Tá contigo já, né? Que eu mandei imprimir. Já está comigo. Esse você não subiu ainda. Não, Tá com você ainda. Então, não pode subir ainda, que eles ainda têm... no sábado, não é? No sábado, na aula avançada, nós vamos discutir. Isso, é a aula inaugural, né? Isso, tá? Isso é importante, tá? Então, aqui, nisso daqui, nós chamamos isso aqui o quê? De história calamitatum. Isso aqui é um processo, não é isso? É um processo de para. O que é um maçom? O maçom, ele domina a arte de quê? De sair e chegar. Por isso que ele é chamado de ivri, que vem de avrá, que é hebreu. Por isso que todo maçom é um hebreu, porque ele sabe sair e chegar. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui em cima para nos ajudar aí na nossa discussão. Então, em 1200, teve nessa história calamitatum um período da história chamado Inquisição. Inquisição. Então, a Inquisição fez com que os judeus da Espanha e de Portugal migrassem para onde? Bretanha. Eles migraram para a Bretanha. Tá? Eles migraram para a Bretanha e na Bretanha esses judeus de 1200 até 1500, eles desenvolveram o conceito local de sinagoga e de Cabalá. Cabalá. E por que de Cabalá? Porque a Cabalá a gente sabe que ela precede ao homem, ela existe antes do homem, porque a Cabalá é revelação do verbo cabel, e a revelação da realidade total colocada aos homens que têm ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, não é verdade? Nessa Inquisição que eles foram para a Bretanha, o que eles levaram com eles? Eles levaram com eles os rolos da Torá, concorda? Nessa época não tinha livro ainda. Gutenberg não tinha nascido. E eles levaram com eles o quê? Que papiros a mais eles levaram? O Zorra. O livro do esplendor. Tá? Então, isso daqui começa a acontecer. E esses judeus na Bretanha começam a crescer poderosamente dentro dos reinos. Tá? Até hoje, né? Não se discute, né? 50% dos prêmios Nobel do planeta. Inclusive, é até bom lembrar aos irmãos, esse sucesso dos hebreus, dos judeus, aos 3 anos de idade, eles começam a ser alfabetizados em hebraico para entender a Torá. Aos 7, eles já estão lendo a Torá. De 12 aos 15, eles vão se tornar filhos da lei. O bar mitzvah, né? Filhos da lei. Bar é filho, mitzvah, lei. Né? Então, isso faz com que o cérebro deles comece a fazer aquelas ligações quânticas, tá? Aquelas ligações quânticas antes de nós, que aprendemos a ler e a escrever de fonética. A, L-A, lá. C-A-K, B-A, ba, L-A, lá, K-ba, lá. Mas Cabalá não é L-A, lá, B-A, ba. Cabalá não é isso. Cabalá vem do verbo cabel, aí tem um cof, aí você tem que estudar as letras. É interessante porque Einstein, por exemplo, aos 7 anos de idade, já falava Midrash. Inclusive isso que nós falamos nas aulas, não existe trevas, existe ausência de Deus, ausência de luz, isso é uma Midrash de Einstein quando ele tinha 7 anos de idade. Tá? Consta, inclusive, da vida dele. Tá? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Nesse período daqui, 1500, né? O Império Espanhol estava poderosíssimo. E o Império Espanhol, ele planeja com 1000 belonaves invadir o Reino Unido. Tá? O grande problema é que um dos nossos patriarcas, o John Dee, né? O grande mago John Dee,
ele tem essa recepção quântica, né? E ele diz, serei capaz de alterar essa situação. E ele convence a Rainha Elizabeth, né? Convence a Rainha Elizabeth que se aqueles... Pois hoje as minhas armas lancastrianas não param de cair. Tem alguma coisa no Império. Sua Majestade está alterada no Império. Então, aqui tem realmente a grande experiência, né, de John Dee e sua Royal Highness, né, Majesty Elizabeth I. Tá? E ele realmente consegue alterar as condições climáticas, com vento, com chuva, com escuridão e etc. No dia 14 de abril de 1544, se eu não me engano. Tá? Ele consegue, e então a cultura inglesa começa a absorver esse conceito quântico. Tá? Muito bem. Aí vamos fazer uma pergunta aos irmãos que estão nos assistindo. Quando um navio saía das Ilhas Britânicas em direção ao Atlântico Sul, ao Pacífico Sul, para descobrir a Austrália, Nova Zelândia e etc., qual era o maior problema que o comandante tinha? Ou se comunicar com a base, né? Ele pode, por exemplo, ter descoberto uma quantidade monstruosa de ouro, de pedras preciosas, mas não tinha capacidade de trazer no navio dele. O que ele precisaria? De mais navios para ajudá-lo. Ele ficaria lá tomando conta, não é isso? E mais navios viriam para ajudá-lo, né? Então, essa questão da comunicação quântica, vamos aqui chamar comunicação quântica, tá? A comunicação quântica, obviamente que eles não tinham essa noção, mas eles sabiam, tá? Que dado um inglês aqui e dado um outro inglês aqui de costas, eles poderiam trocar informações mentais se mantivessem um determinado ritmo de corpo e de mente. Daí surge o ritual, tá? Daí surge o ritual. Vamos imaginar se nós, por exemplo, no nosso Oriente, todo dia às 6 da manhã e todo dia às 6 da tarde, nós nos concentrássemos no mesmo texto do Salmo da semana. Tá? Olhando para o Oriente aqui nós estamos olhando para o Oriente, toda a nossa gravação é dirigida a Jerusalém, a Jerusalém. Essa é exatamente o ângulo que nós estamos. Tá? Como é que funcionaria isso? Nós conseguiríamos manter contato um com o outro? Conseguiria, porque mesmo não fazendo a gente consegue. Só com um pequeno restício, né, do que fica em loja, a gente já consegue, né? A gente sabe, puxa, fulano está aperreado, não sei o quê. Então, eles desenvolveram isso de forma tal que todo navio inglês, né, passou a ter uma loja, passou a ser uma loja, e o comandante o venerava. Tá? Então, em um determinado momento das estrelas, eles iriam se concentrar em texto e em rito. Entenderam? Tá? Por isso que é tão importante Greenwich, tá? Greenwich. Então, lá por volta de 1650, um patriarca nosso chamado Inigo Jones, ele convence ao rei James I, o rei James I, a construir uma casa, um palácio, na realidade, né, em Greenwich. E Greenwich se torna o quê? Greenwich se torna a hora zero. Tá? Então, a hora zero
é horário de Greenwich, tá? Greenwich, tá? Muito bem. E essa hora, nesse período, era dado por quem? Era dado pela posição de estrelas, não é isso? Tá. Posição de estrelas. E o que foi feito nesse palácio para inaugurá-lo? A primeira abóboda maçônica. Primeira abóboda maçônica, onde as estrelas foram lá colocadas. E até hoje todas as lojas têm uma abóboda maçônica. E essa abóboda maçônica estava em todo o navio. Então, ele sabia, ele ia para o lado de fora, ele via a posição daquela estrela, ele dizia, agora é hora zero. É hora que todos os comandantes e a loja em Greenwich, com sua majestade e com os patriarcas, estão lá reunidos. Então eu vou me concentrar. Ele se concentrava em ritual e ele se concentrava em texto. Entendeu? Então todos os cérebros estavam naquele momento olhando para a mesma estrela, olhando para a mesma abóbada, com o mesmo ritual e com o mesmo texto. Então o que acontecia entre as naves? Aqui estão todas as naves e aqui está Londres, tá? Aqui o Big Bang, aqui, ó, tá? Aqui está Londres, tá? O que acontecia? Acontecia comunicação quântica. Eles não sabiam que era comunicação quântica. Eles achavam que era magia. Eles achavam que era coisa alquímica dos alquimistas. Então, os primeiros grandes maçons, eles foram o quê? Alquimista. John Dee, Lord Ashmore, Robert Murray, eles eram alquimistas. Entendeu? Só que em 1760, quando começa a haver essa união de loja, principalmente em Londres, né? Um presbítero, o Pale, ele manda queimar isso tudo, que virou o quê? Bruxaria. Virou bruxaria. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Quem é que vai novamente trazer à tona? Eu acho que eu não conseguia fazer isso, por isso que Porque é assim, ó, toda vez que alguém procura uma religião, você vai encontrar um homem. Se você procurar a Igreja Católica Apostólica Romana, você vai encontrar o Papa. Se você procurar a Igreja Universal do Reino de Deus, você vai encontrar quem? O Bispo Macedo, né? Então, quando você procura uma religião, você procura um homem. Quando você procura o seu interior, quando você busca o vitriol, você acha a realidade total. Você vai em direção à realidade total. Essa é a grande diferença da Cabalá. Por isso que nós, maçons cabalistas, nós não somos religiosos. Nós somos cientistas. Porque a Cabalá é uma ciência. É uma ciência do aprendizado e da comunicação com a realidade total. Agora, em 1940, um grande maçom chamado Winston Churchill, né? Winston. Puta, tá ruim isso aqui. Winston. Tá? Winston Churchill, né? O que ele vai fazer? Ele se torna o primeiro-ministro do Reino Unido. Havia uma guerra mundial e ele diz, a nossa luta não é a luta entre o Império Britânico e os alemães. É uma luta contra a luz e as trevas. Então, ele estabelece todo um conceito, junto com, inclusive, com o meu tutor de doutorado, né, o Sir Geoffrey Vickers, quando eles criam o MI6, tá? Que falam que é, né, Military Intelligence 6, não é? Né? É Mental Intelligence Homem 6, tá? Muito embora fosse no 6º andar também do prédio, tá? E, em uma determinada hora, eles chegaram a ter, irmãos, 300 homens atrás das linhas inimigas, fazendo trabalhos de terrorismo, né? Vamos assim dizer.
em uma determinada hora, exatamente quando era lá em 1200, 1300, 1400, eles se concentravam e tinham um contato com uma loja que ficava em Londres. Essa loja foi aberta pelo Sir Winston Churchill e pelo Sir Geoffrey Vickers, que se chamava Arms and Ammunitions, tá? Essa loja hoje é um museu, tá? Vale a pena ir lá para ver como é que era, mas o King George VI, né? 60th, né? Ele participava da loja, né? Então houve isso daí. E é exatamente isso, irmãos, que nós procuramos fazer no nosso Oriente, Urbi et Orbi, né? E o irmão Pedro Paulo, que está aqui hoje acompanhando essa gravação, ele sabe que isso é verdade. E ele testemunhou, né, na própria, não vou dizer na própria pele, mas na própria energia quântica do seu cérebro, isso daí ocorrer. Hã? Na própria CPU. Na própria CPU, né? E ele sabe que isso realmente é extraordinário. Toda essa apresentação foi para responder uma pergunta. Tanto quanto quando a gente sai da loja, a gente sai de bateria recarregada. A bateria recarregada é isso. Eu não sei quem é que inventou esse termo baterias recarregadas, que é um termo maçônico, vamos dizer assim, across the board, né? Qualquer loja que você vá no mundo fala baterias recarregadas. Mas isso tem a ver com a quantidade quântica, né? Tá? Então, isso tudo, irmãos, foi para responder essa pergunta, muito embora eu vou ficar à disposição de vocês essa noite para responder outras perguntas, dado essa introdução. É claro que se vocês quiserem mergulhar mais profundamente nessa questão da egrégora, da física quântica, etc., vocês têm que participar de loja. Então, a pergunta que nos chegou foi essa. Por que o Magid não abre os segredos e mistérios dos planos superiores? Eu aqui coloquei o Lamin, né? Os planos superiores, no live do Face e do YouTube. É claro, né? O brasileiro tem essa tendência, né? Nenhum brasileiro compra ali a cartela da Mega Sena achando que vai perder. Ele compra achando que vai ganhar ainda sozinho, não é verdade? Tá? Então, eu respondi em 3 questões, tá? Então, primeiro, irmão, o irmão que fez essa pergunta, né? Não conheço todos os Zohim, tá? Então, Bereshit bara Elohim, as luzes criaram. Não tem Deus sentado em um trono que vem na carruagem para julgar vivos e mortos, né? Isso é interpretação grega de texto hebraico escrito por profeta que estava muito doido no dia. Não entendeu? Sabe? A interpretação dele na hora, não foi? Então. Na hora também, isso, tá? Então, eu realmente não conheço, tá? Como é que nós, cabalistas, fazemos? Nós sabemos que a gente evolui à medida que nós vamos chegando a níveis mais elevados de relacionamento quântico com essa inteligência, tá? Então, eu comecei dizendo para vocês que desde 78 eu estudo e eu não saio aqui do Revelação Progressiva, tá? Por quê? Porque à medida que a gente tem uma revelação e consegue ir à similaridade de forma, o plano superior nos dá uma outra revelação. Então, nós temos contato com os planos superiores? Temos. Nós temos relacionamento do que vocês vão dizer, contatos espirituais superiores? Sim, temos. E os irmãos sabem disso, tá? E muitas vezes eu os tiro de situações exatamente por isso. Então, eu não tenho, então eu não posso abrir tudo, tá? Segundo, por que o projeto de instrução kármica... a segunda razão que eu coloquei aqui, né? A segunda razão, nós estamos no Bereshit, né? Então, cada sessão, né? Vamos imaginar aqui seja um salame, tá? Isso aqui é um salame. Como é que você come salame? Você morde o salame ou fatia o salame? Fatia o salame, tá? Então, a nossa história é saborear, a história calamitato é saborear um salame. Nós vamos fatiando esse salame em eras, em épocas, né? Muito bem. Nós estamos agora, nesses últimos 50 anos,
vivendo uma época de luz tecnológica, ou seja, a realidade total, né, é lá os níveis superiores da espiritualidade, lá a emanação, a formatação, a criação, a realização, né, nos revelou mais dados. Tá? Por exemplo, se você pega um cidadão da época do Templo de Salomão e coloca ele lá no país de Gales no ano 1000, quer dizer, anda com ele 2000 anos, ele não vai ter visto alteração nenhuma na história humana, porque não tiveram revelações, tá? Muito bem. Então, esse é o Bereshit, tá? Ao Ubisoft. Isso aqui é um salame. A história, a gente vai slicing out, né? Como a gente fala na Kabbalah. Slicing out, tá? Muito bem. Então, essa história, para nós, ela nos é revelada em uma imagem que nos é colocada da seguinte forma. Do velocípede a Kawasaki Ninja 1200. Então você pega o seu criancinha, você não dá para ele uma Kawasaki, você dá para ele um velocípede. Então ele começa a andar com velocípede de 3 rodas, aí ele ganha o gosto, né, por dirigir, por velocidade. Aí um dia ele está em cima de uma Kawasaki Ninja, né, 1200, com 200 HP, não é? Então isso é a mesma coisa. Puxa, o Império hoje está com problema. Sua Majestade, inclusive, até quem assistiu ontem, né, os jornais, viram que Sua Majestade, ela foi com o azul Lancastrian fazer a abertura do parlamento. Ela estava toda de azul. Pela primeira vez ela não usou coroa, tá? Muito bem. Então, essa é a segunda razão. Agora, quando você entra para o nosso Oriente, você começa o slicing out desse seu salame, que você chega lá assim. E a terceira razão que eu coloco aqui, eu vou pedir para o irmão Pedro Paulo fotografar e colocar a resposta, né? Esse processo é de separação do joio do trigo, tá? Então, nós vivemos em um processo de separação, naturalmente, tá? Então, por exemplo, eu sei que você que está nos assistindo, você não deve ser uma pessoa muito chegada a pancadão, não é verdade? Pancadão, assim, não deve ser um torcedor dessas torcidas organizadas de futebol, né? Porque isso daí é uma outra vibração quântica mental, tá? Quem nos busca estar em sintonia conosco. Se ele não consegue estar em sintonia conosco, quanticamente falando, ele não ficará. Tanto assim que na loja as pessoas são iniciadas com muita emoção, elas começam, mas a dificuldade que elas têm, né, de sempre estudar, sempre estar aprendendo coisa nova, acaba desmotivando. É uma coisa muito interessante. O aprendizado, né, a loja maçônica, o estudo da Kabbalah, é como se fosse a vacina. Tá? Então você vai em um posto médico receber a vacina. Se você não estiver disposto a levar uma agulhada, não vá. Agora, se você levou a agulhada e levou os anticorpos, você terá defesas para aquele vírus, não é verdade? Então, à medida que você evolui na maçonaria cabalista, você vai aumentando suas defesas para o vírus da ignorância. E não existe pior vírus para a humanidade do que o vírus da ignorância. Porque a ignorância te afasta da realidade total. E se você estiver afastado da realidade total, você está afastado do lugar que você pertence. Entendeu? Aí você vai acabar virando a alma do cachorro. Você vai encontrar o seu cachorro lá em Gaia. Não, Oséias. É Oséias 4:6, né? Então, muito bem. Então, eu coloco isso, né? Então, todo aquele que sinceramente foi tocado pelos mundos superiores, pelo Olamim, né? Os mundos superiores,
ele vai nos procurar no Oriente Urbe et Orbe e vai procurar um caminho de iluminação. Então, o nosso Oriente, ele é um caminho de iluminação. O que é iluminação? Ah, vou virar mestre Zen. Não, é isso. Iluminação é você sair das trevas. E o que é as trevas? A ignorância. Então, para o cabalista, trevas, quer dizer, a ausência do Or, a ausência de luz, o Tohu Vavohu Terron, nada mais é do que a ignorância. Entendeu? Tá? Então, aí eu coloco aqui, né, que ele vai tirar xerox para colocar a resposta para vocês. O Oriente Urbe et Orbe, ele é um teruar, né? Ou seja, ele é uma trombeta. Nós damos o alerta, tá? Que você deve buscar a luz, tá? Pode até ser que você comece conosco e termine, sei lá, em um centro espírita, ou termine buscando sua iluminação lá com espíritas, com mestre Zen, não importa onde você vai, yoga, né? Não importa onde você vai buscar a sua iluminação, mas nós acordamos o irmão para essa treva que nasce nele, esse Tohu Vavohu Terron, né? Esse caos, essas trevas, essa ausência do Or Elohim, né? E do abismo. Então essa era a instrução de hoje, tá? Que eu queria passar para vocês entenderem, né? Não tem pergunta, então fica já um Shabbat Shalom antecipado a todos.